Eu quero saber quem apaga velhinhas hoje. Bom, a gente tem uma lista grande, meu bem. Grande. Tem cantor, mas né? Tem uma só. Tem uma só. A lista tá grande, você vai se dar bem porque tá muito fácil. A gente começa a nossa lista de aniversariantes com a Brigitte Bardot. Eita, mulher bonita, gente. Olha, atualmente, assim, né, tem algumas fotos que não estão favorecendo ela, né? Mas sempre foi um ícone de ela beleza. sempre foi um ícone de beleza, né, gente? Maravilhosa. Parabéns. Bom, seguimos a nossa lista aí com a Amaury Júnior fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Amaury. Parabéns. Eu falei que era um cantor só, né? Você falou, tem mais? Tem. Mentiu pra mim? Desculpa. Foi sem querer. Ah, menti não, me enganei. Me enganei, menti jamais. Vamos lá? Essa aqui você vai acertar. Será? Quem é o cantor, Gal? Quem é o cantor? Tô indo agora pro lugar todinho meu. Roberta Miranda? Sim, olha que parabéns. Parabéns pra você, Roberta. Rainha da internet, né? O povo adora a Roberta Miranda. Bom, seguimos aqui a nossa lista com a Naomi Watts. Adoro essa atriz, gente. Também gosto incrível. muito dela. Parabéns pra você. Outra atriz que eu gosto pra caramba é a Patrícia França, que também tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Patrícia. Parabéns. Guta Stresser também, outra moça que eu gosto pra caramba do trabalho dela. Parabéns pra você, Guta. A gente pega um voo lá pros Estados Unidos agora, porque hoje também é aniversário dessa mulher que eu acho maravilhosa, Dita Von Teese. Que mulher linda. Parabéns pra você. Parabéns. Quem mais? A gente vai encerrar a Parabéns, lista. cantor. Ah, é o Exato, último? Exato. Com uma cantora. Que eu vou errar, né? Vai errar. Vou errar? Vai. Ixi, Maria. Vai errar. Porque é dos mais novinhos. São os novinhos. Ah, é que da são os turma novinhos, nova. Ixi, eu tô, né? Como diria que eu tô bufada. É que não toca nas rádios que você ouve. Rê. Ai, Tem essa vamos desculpa. ver. Vamos Quem lá. é o cantor, Gal? Quem é o cantor? Não é aquela bonitinha que teve é o show atriz. com... É atriz? Ela é atriz também. Que era bonitinha que o quê? A bonitinha que teve do show de Londres, não, né? Não é. Essa é atriz também? É atriz também. Selena Gomez? Não. Quem É o a Hilary cantor? Duff, gente. É. Feliz aniversário, Hilary. Ela tem uma voz Ai, gente, eu acho gostosinha. essas vozinhas tão parecidinhas. Elas são parecidinhas. Nessas mocinhas bonitinhas, as americanas dessa nova geração, eu acho tudo tão difícil. A Avery ontem realmente eu vacilei, porque eu sabia. Mas não veio o nome, dá branco, né? Já dá branco normalmente. Grávida então, gente, o negócio é Bom, brabo. você sabe que quando Mas você o erra o nome resto- do cantor, o Galdino costuma colocar a música aí pro encerramento, que é pra você finalizar bem. Ontem, Avril Lavigne... Guarda o nome pro ano que vem, né? Guarda já na sua lista, viu, Rejane? Pro ano Vamos que ver vem se não pro ano que fazer vem se feio. acerta. Tá bom, parabéns pra ela também. Agora falando em informação, Pois a é. gente começa com uma notícia triste, né? Pois é, compartilhar essa notícia aqui, que a gente não estava na nossa prévia, mas aconteceu hoje pela manhã, que foi a morte do Hugh Hefner, né? Que é o fundador da revista Playboy, que é uma das revistas aí de ensaios nu mais famosas do mundo, né? Eu acho que é a mais famosa do mundo. É. Ela foi fundada aí em 1957, deixa eu pegar, desculpa, 1953. Foi quando ele lançou a empresa dele, que começou aí com essa revista e depois foi para uma outra sequência aí de publicações, produtos para TV, produtos para internet, enfim, construiu um verdadeiro império em cima dos ensaios nus das mulheres, 91 anos, é isso? 91 anos. Viveu Rê. bastante, E a gente né? tem informação aqui de que ele morreu por causas naturais. Desculpa, foi na noite de quarta-feira, não foi hoje não, tá, gente? tá. Morreu lá em Los Angeles Foi ontem e à a noite. informação foi confirmada pela conta oficial do Twitter aí da própria publicação, né? Diz aí a frase que era uma frase clássica do Rio. Ele falava o seguinte, ó: a vida é muito curta para viver o sonho de outra pessoa. E aí, com essa imagem, eles anunciaram a partida do Hugh Hefner. Bom, ele construiu um verdadeiro império. Aqui no Brasil nós temos essa publicação também. Essa publicação chega a diversos países no mundo e é uma das revistas mais respeitadas nesse meio, né? Enfim, a gente deseja todo o carinho a toda a família, a todos os parentes e também aos fãs, né, que acompanharam a publicação por anos. Ok. Realmente, noticiar falecimento, por mais que a pessoa já tenha uma idade avançada, nunca é uma Exato. coisa boa. Mas viveu bastante, vamos dizer que cumpriu, né, 91 anos. Muita gente gostaria de ter chegado lá, né? Opa. Assim como a gente gostaria Se a também gente de chegar lá. tá né? ótimo, né? Tá certo. Bom, Galdino, sabe aquela do Kim Jong-un? Ai, socorro, não. É. Não. É. Mas é tipo essa? Socorro. Pode reservar. Pode reservar que o negócio aqui é pesado. Lançamento nuclear. Meu, que babado fortíssimo. Que história louca, né?
E ela tem vários pontos assim a serem colocados. Bom, a gente já comentou aqui, você vai lembrar, fui eu que trouxe essa notícia, a Regiane também ficou de boca aberta quando a gente falou, que o cantor Belo, ele está morando num apartamento aqui em São Paulo. E com o aluguel desse apartamento... Num bairro nobre. Num bairro nobre. Não é num apartamento não, é numa casa, né? Uma casa super grande aí, que tem 420 metros quadrados, um monte de quarto, tem sauna, tem piscina. Olha, é uma verdadeira mansão. Casão. Ele paga, ou melhor, ele teria que pagar 30 mil reais por mês de aluguel. 30 mil de aluguel? Exato, que 30 mil reais por mês de aluguel. Gente! É uma bomba, né? Mas assim... Quando a pessoa tem condições de aluguel... aluguel... por ano de aluguel, você já mora bem pra chuchu? Pois é verdade. Por mês? É verdade. Mas, assim, se você se dispõe, né, fala assim, 30 mil reais por mês de aluguel, se eu tenho condições de pagar, acho que é necessário, vida que segue, né? Gente, se eu tenho 30 mil pra pagar de aluguel por mês, eu compro um imóvel. É um dinheiro, na boa, pra aluguel, um péssimo investimento. Então, Gente, tô... Mas assim... Cara, porque eu sabia do montante da dívida e a gente chegou a especular naquele dia, né? Sim. Eu falei, nossa, de duas uma, ou ele deve há muito tempo, ou o aluguel é muito alto. Então, é a segunda opção. É a segunda opção. O aluguel opção. é absurdo. Mas faz jus ao imóvel, lógico. Faz jus ao imóvel, que é grande, é muito bem localizado, numa das áreas mais nobres aqui da cidade de São Paulo. Tem uma estrutura maravilhosa, impecável. Só que o problema é que o Belo entrou disposto a pagar, só que até agora não pagou nada. O problema é que ele não paga. Exato, esse é o problema. E a dívida do aluguel atrasado... Devia ser de 50, ele não pagar mesmo. Que loucura. Pois é. E tá num montante absurdo já, né? Tá num montante absurdo, gente. Chega aí a casa dos 500 mil reais, porque é isso que a proprietária tem pedido de pagamento, né? Bom, ele já não paga aí o aluguel há um bom tempo. Ela ficou pé da vida, porque todos os cheques que o Belo deposita estão voltando sem fundo. Aí você fala, gente, mas o Belo viaja o Brasil inteiro fazendo show. A Graciane, a mulher dele, ganha um dinheirão, assim, um post patrocinado que essa mulher faz no Instagram, paga esse aluguel. Verdade. O que ela trabalha, e ele também trabalha pra caramba, né? São dois grandes nomes aí que movimentam a nossa economia de uma forma interessante, por isso que sabe? Dá pra entender, né? Exato. Não paga, mas não paga de jeito nenhum. Aí a proprietária, né, deixa eu pegar o nome dela aqui direitinho, a Márcia Gomes, de 46 anos, vive lá nos Estados Unidos já há alguns anos, e ela deu uma entrevista pro UOL. E aí nessa entrevista pro UOL, ela chamou o Belo de bandido. Sério, gente, ó, a fala dela tá assim, bem pesada. Ela falou o seguinte, ó: estou totalmente impotente, não consigo sair dos Estados Unidos porque estou aguardando o meu visto e nem sequer posso ir a São Paulo para agilizar as coisas. Tem um bandido morando na minha casa e eu não posso fazer nada. Bom, o processo está rolando aí desde abril, na 33ª, desculpa, gente, eu não vou saber falar isso daqui, mas na Vara Civil 338 de São Paulo. Nossa, nem me pergunte. 338ª, deve ser isso, Vara Civil de São Paulo, desde abril. E ele está sendo acusado, obviamente, de inadimplência, né? A dívida já está passando aí dos 500 mil reais e ela está falando aí que ele não está pagando nem o IPTU e tá pagando, enfim, ela tá alegando a quebra de contrato, que é o que realmente está acontecendo, né? Só que você tá pensando assim que não houve uma tentativa de contato, uma tentativa de negociação amistosa. Pelo contrário, a advogada da Márcia entrou em contato com a advogada dele, né? E aí, olha o que ela falou. Quando ele soube que tínhamos entrado com ação de despejo, a advogada dele chamou a minha advogada para conversar. Achamos que iriam resolver e ela, a advogada, falou que o Belo mandou avisar, olha isso, gente, mandou avisar que não iria sair da casa, já que eles haviam entrado com a ação. E ele disse que agora iria deixar com a justiça, ou seja, má fé. Tá pagando pra ver? Exato. Porque assim, ele ficou nervosinho porque ele foi processado porque ele não estava pagando o aluguel. E falou, agora que você está me processando... Agora que eu não vou pagar mesmo. Ah, mas olha... Não para por aí não, viu? Não para por aí a história não. Não? Por conta dessa história, né, dessas alegações de chamar de bandido e tudo mais, a advogada do Belo disse que vai processar a moça porque trata-se... Deixa eu pegar aqui a fala, ó. Deixa eu pegar aqui. Quantas declarações caluniosas da proprietária do imóvel, diz a advogada do Belo.
Cumpre lembrar que o locatário de seu imóvel é artista com renome nacional e internacional e, como tal, não admitirá ser ofendido de bandido pela mesma, o que lhe fará acionar a justiça contra tais xingamentos. Deixa eu lembrar um capítulo importante assim da trajetória de inadimplência do Belo. Lembra quando a gente comentou aqui que o Denilson, o jogador, estava fazendo cobranças públicas de um dinheiro que ele havia emprestado para o Belo? Sim. E aí o Denilson havia publicado em rede social diversas vezes, ainda até hoje. O que o Belo fez? Foi lá e processou o Denilson por danos morais, por difamação, falando que, olha, como assim me cobrar publicamente? Eu sou uma pessoa conhecida, você está denegrindo a minha imagem, você está prejudicando, etc, etc, etc. E aí a gente ficou até aqui brincando com a situação. Olha, vamos tomar cuidado da maneira como a gente fala, para também não ser processado pelo Belo, né? A gente tá só contando a gente está contando aqui a história. O que a justiça fez? Falou assim, opa, mas como aí? Você está devendo, você não está pagando e não quer ser cobrado? Não, acabou esse processo. A justiça deu como improcedente o caso. Então, assim, essa tentativa... Que bom, um pouco de bom senso. Exato. Essa tentativa da justiça, sei lá, dos advogados do Belo, de repente, de reverter a situação, né? Exato. Dizer que a melhor defesa é o ataque, parece isso, né? Exato. Talvez seja um pouco para atrasar, né, todo o processo. Talvez não, pode ser isso. Mas assim, poxa, Belo, você trabalha tanto, meu filho. Por que ficar se queimando desse jeito? Exato. E aí, já que a advogada expôs essa condição, né? É um artista de renome nacional e internacional que não pode ter o nome manchado dessa maneira. Eu acho que a melhor maneira de não ter o nome manchado é fazer as coisas corretamente. Você não tem condições de pagar, gente? Por outro lugar, né? Não, Mas depois paga essa dívida, não deixa de pagar não, porque, poxa, a moça alugou precisando desse dinheiro do imóvel. Eu não sei se vai adiantar muito, já que já inclusive tem esse precedente dele ter perdido já uma causa por calúnia e difamação, justamente por isso. Dívida, e ainda existe uma outra coisa, você sabe que ela morando nos Estados Unidos, eu acho que a história é muito diferente. Porque lá você tem muito mais liberdade para falar o que você pensa. Ah, sim. Eu tenho até que ver essa questão aí da lei, se incide a lei de lá, porque ela falou estando lá, ou se é daqui, porque ofendeu alguém que tá como aqui. Ela é cidadã eu daqui, não sei. Né? É bom, mas enfim. lá se fala muito mais, com muito menos mais. consequência Exato. do que aqui. Assim. Exato, mas assim, o processo está correndo e agora, gente, Bela vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque do jeito que tá, não vai ficar. É a única coisa que a gente tem que garantir. Além do conselho né, pague a dívida, né? Se for uma dívida realmente devida, né? Eu imagino que porque senão a mulher não estaria fazendo esse estardalhaço. Se a ação do despejo já tá rolando, quanto antes ele se agilizar, melhor. Porque depois que o despejo vem, o negócio é meio desagradável. Sim, e a notícia ainda tem outras coisas desagradáveis, mas eu vou contar daqui a pouquinho pra você. Viu? Tem mais? Gente, o negócio não acaba. Vou voltar pro meu pão. Vou voltar pra fofoca, assim, pro meu pão. Exato. Deixa eu mandar um beijo pra um amigo meu, claro, o Alan, que veio de Londres aqui pro Brasil, tá passando uns dias aqui. Ah, que tá legal. assistindo a gente hoje, um beijo enorme pra você, Alan. A gente vai se ver essa Como ele semana chama? com Alan. Alan, beijo, obrigada pela audiência. Beijo Obrigada enorme, a todos que viu? estão aí acompanhando a gente. Você vai continuar aquela história que tava bafônica? Vamos, que tá faltando só um pedacinho daquela história lá do Belo, porque é o seguinte, dentro daquele quiprocó todo lá, dentro do processo, a proprietária do imóvel diz que o Belo acabou violando um dos cômodos da casa, onde ela tinha transformado como uma espécie de depósito. Então, assim, parece que dentro do contrato havia sido especificado que ela deixaria esse cômodo guardando objetos pessoais dela, né? Coisas dela, coisas inclusive de valor, e que o Belo não teria acesso a esse cômodo. Só que o que aconteceu? Ela soube que o Belo mandou abrir esse cômodo, pegou todos os objetos que estavam ali e colocou num depósito, nesses depósitos que você aluga o espaço. E esse espaço custa por mês R$300 e nem o valor do pagamento desse depósito, onde o local onde ele colocou os objetos da proprietária do imóvel, nem o aluguel desse local o Belo tem pago. E estão cobrando a proprietária também por isso. Então, assim, gente, tá uma doideira. Tá uma doideira essa história toda. Então, a justiça vai ser movimentada, obviamente, porque a proprietária aí, deixa eu pegar o nome dela de novo, a Márcia Gomes, tá requerendo seus direitos dela. Fazer uma dívida no nome da mulher? Então, vai saber. Estranho. Vai saber. Eu sei que ele não está pagando e também estão batendo na porta dela para pagar. Complicado, né? Mas enfim, vida que segue, Belo. Que história Se ajeita aí, meu filho. Vamos seguir a nossa vida, porque tem uma notícia bem legal para compartilhar aqui. Bom,
A gente já tem alguns anos que vem acompanhando a história do ator Gerson Brenner, né? Que em 98 ele foi vítima aí da violência no Rio de Janeiro, foi baleado na cabeça e desde então ele vive aí com muitas limitações, né? Ele ficou aí muita está o sequela, Gerson, né? sim, muitas A sequelas. judiação que aconteceu com Aí ele. está o Gerson Brenner, uma imagem recente dele, ele que foi galã da TV brasileira durante muito tempo, fez muitas novelas importantes. Quem não se lembra de Rainha da Sucata, né? Pois é. E aí, desde 98, ele está, enfim, em condições bem delicadas. E aí, a mulher dele, a atual mulher dele, a Marta Mendonça, fez um apelo durante uma entrevista, né, que ela estava concedendo, que precisava de um aparelho pro Gerson Brenner, né, para ele poder se locomover melhor. O aparelho é conhecido como elevador para remoção de pacientes. E esse elevador custa aí entre quase 4 mil e 5 mil reais. Depende da marca, depende da estrutura e etc. E ela falou que estava sem dinheiro para a compra desse equipamento, que seria importante aí para a locomoção do Gerson Brenner. Como a gente vê, tá bem gordinho, né? E, enfim, ela conseguiu esse aparelho. Né? Foi uma doação de um empresário que preferiu não se identificar. Ele legal. não quis ter a sua identidade revelada. Isso só mostra que é uma pessoa querendo realmente fazer o bem sem ganhar publicidade, sem ganhar qualquer coisa em troca, né? Ele realmente está fazendo o reconhecimento. Tem muita gente que faz por isso. Né? Exato, para ficar, enfim, bem na fita, né? E bem na foto. E aí não foi o caso desse empresário que fez a doação desse equipamento para o Gerson Brenner, e ela confirmou isso lá em entrevista ao Balanço Geral da Record. Muito bom esse gesto, muito belo esse gesto, a gente fica muito feliz porque o Gerson Brenner, embora muitas pessoas que estejam nos assistindo hoje, né, que a gente tem um público novinho também aqui que assiste a revista, né, muita gente, embora não tenha visto Gerson Brenner atuar, ele foi um dos grandes nomes aí da geração dele, era um dos galãs aí da época e fez trabalhos muito, muito legais mesmo, né? Uma pena. Ia estar fazendo até hoje se esse bandido não tivesse cruzado o caminho. Exato, não, e é uma história muito triste, né? Porque só depois de 11 anos do crime que prenderam o suspeito pelo tiro. Então, assim, demorou muito para o caso ser... Não foi nem resolvido, na verdade, né? Porque o que se resolve numa situação dessa? Não tem o que se resolver. Prenderam um suspeito, na verdade. E as sequelas que trouxe para a vida do Gerson Brenner são irreparáveis, infelizmente. Aí, durante essa entrevista, a mulher dele até comentou, né? Ela foi perguntada, e os amigos famosos daquela época continuam aí dando assistência e tudo mais? A mulher do Gerson Brenner falou que não, mas que seria muito importante se os amigos daquela época aparecessem, nem que fosse para dar um oi, que ele ia ficar muito feliz, porque pela conversa aí, né, pela maneira como a Marta colocou, a mulher do Gerson, é Marta, né, deixa eu ver, Marta, porque da notícia anterior era Márcia. Bom, da maneira como ela colocou, ele sente falta dessas pessoas, porque pensa, né, claro, sem dúvida. Contracenou com muita gente importante, com muitos nomes importantes da nossa TV que estão aí na ativa até hoje, e essas pessoas simplesmente sumiram, mas... E não só essas pessoas, né? Porque parece que o Gerson Brenner tem outras questões importantes e complicadas que acontecem dentro da família dele, com relação às filhas, né? Sim. Algumas situações ali delicadas com as ex-esposas, então... a mulher com quem ele era casado, até esqueci o nome da moça na época, né? Quando ele era... não lembro se ele era... as ex ou tem uma ex só, eu não lembro se é a ex-mulher ou ex-namorada dele na época em que ele sofreu, né? Esse assalto, não esse assalto, que ele foi vítima dessa violência. A mulher na época, eu esqueci o nome dela, ela esteve ali presente durante um tempo, né? Eu acho que 1 ano talvez, um pouco menos. Ela deu muita entrevista e tudo mais, mas ela não aguentou o tranco, não aguentou a responsabilidade. Denise Tacto, isso. Ela ficou um tempo ainda aí ao lado do Gerson Brenner, mas eu acho que ela não segurou o tranco e aí acabou se separando dele, mas ela ganhou uma certa notoriedade na época, viu, Rê? Ela foi chamada para fazer alguns trabalhos, se eu não me engano, até ensaio nu. Tô aqui, não sei se eu tô lembrado exatamente disso, mas teve algumas coisas assim mais voltadas ao universo sensual. Até vou dar uma pesquisadinha aqui, porque se eu não me engano, ela posou nu assim, sabe? E aí depois, obviamente, ela sumiu do mapa. Não sabemos, pelo menos eu não tenho mais notícias do paradeiro dessa moça, né? O que ela fez, o que ela vem fazendo desde então. Mas ela não aguentou o tranco na época. E no caso da Marta, a Marta era fã do Gerson Brenner, né? E ela se aproximou do Gerson depois que ele sofreu esse tiro, né? Que ele foi baleado na cabeça. E
tá com ele desde então, dando todo o apoio e suporte aí que ele precisa, né? Bom, Gerson, parabéns aí por ter conquistado esse aparelho. Você merece não só isso, como muito mais. A gente está na torcida sempre para que você fique bem, né? É uma pena que não tenhamos mais você na televisão, mas a gente torce sim pelo seu bem, viu? Força aí. Um beijo para você, Marta. Estamos na torcida. Inclusive, a gente até ajudou a divulgar esse apelo aqui quando a mulher dele foi na eventualidade das suas férias e a gente chegou a falar sobre isso aqui também. A gente ajudou aí a engrossar o coro desse apelo para que alguém se mobilizasse, alguém se sensibilizasse com essa história para fazer essa doação. E que bom, a gente fica muito feliz que ele tenha conseguido, né? A vida realmente não deve ser fácil e essas coisas trazem um pouco mais de conforto, né? Vamos voltar pro Gabi? Quero saber. Vai, Galdino, prepara a bomba. Tem coisa pesada por aí, né? Pesadinha, viu, Rê? Assim, a gente fica um pouquinho com o pé atrás quando começa a vir uma saraivada de notícias ruins, quando tem um artista aí em ascensão, porque aí a gente fica pensando, será que realmente isso é, sei lá, de repente uma conspiração ou será que o sucesso subiu a cabeça dessa pessoa? Essa dúvida existe. Exato, porque assim, a gente sabe, né, que tem muita gente ruim que planta notícia por aí. E tem muita gente que ganha fama de uma hora para outra e vira estrela, né, e pelo amor de Deus, né? Empina o nariz e tudo mais. A notícia que a gente vai compartilhar aqui é em relação a Pabllo Vittar. Ela assim, não foi ela exatamente que se recusou a dar uma entrevista a uma repórter da Rede TV. Na verdade, foram os empresários dela e o assessor dela que fez uma intervenção, enquanto a Lisa Crazy, que é uma transexual, e ela pegou e foi entrevistar a Pabllo Vittar para o programa TV Fama lá da Rede TV. E aí, na hora que ia começar a entrevista, a Pabllo estava pronta, ia falar e tudo mais, vieram os assessores da Pabllo e o empresário dela e falaram, olha, não, para essa emissora ela não vai falar. Com essa emissora ela não vai falar. Por quê? Qual que é o assunto dela com a Rede TV? Então, não sabemos. A Pabllo, ela é uma pessoa de opinião firme e forte, né? Não sei se em algum momento foi noticiado algo que não tivesse realmente a ver com ela, que fosse uma mentira e ela se sentiu ofendida, ou algum comentário que ela ficou sabendo que fizeram sobre ela e ela não gostou muito, porque assim, a Pabllo tá na televisão já tem 2 anos, que ela tá participando do Amor e Sexo, então eventualmente pode ser que ela tenha se sentido destratada, ou pela emissora, ou por algum outro programa da emissora, ou por algum profissional da emissora, e aí ela e a equipe dela simplesmente decidiram boicotar a Rede TV. A gente sabe que tem uma lista de artistas muito grandes que não gostam de dar entrevistas para a Rede TV, muito por conta do que já aconteceu em entrevistas anteriores, assim, ou comentários maldosos de algum profissional que faz fofoca lá nos programas da emissora, ou algum apresentador, ou até mesmo dos programas de humor, né? A gente sabe, por exemplo, que o Pânico, enquanto esteve na Rede TV, o Pânico foi responsável por dar muitos processos à emissora por conta das brincadeiras que eles faziam com alguns artistas, né? Então, muitos artistas deixaram de dar entrevistas para a Rede TV por causa das brincadeiras que o Pânico fazia na Pânico, época. não teve um quiprocó da Pabllo com o Santo Evandro Santo, há pouco isso. tempo também? Teve sim. Que ela também não quis dar uma entrevista para ele? Então, a gente, não, pelo menos eu não li, eu não soube do outro lado da Pabllo. Ela não se posicionou a respeito disso. Porque eu tava ouvindo esses dias o Pânico voltando para casa e eu vi o Evandro falando sobre isso. Ai, gosto tanto dela, por que ela fez isso comigo? Então, é que assim, o programa Pânico, assim, eu ouço bastante, gosto pra caramba lá do pessoal, mas eles também dividem opiniões, né? Sim, às vezes eles pegam pesado, eles às pegam vezes muito eles erram pesado. a mão na piada. Assim, pegam pesado, zoam bastante com o pessoal e tem alguns humoristas ali dentro do programa, tanto da rádio quanto da TV, que eles pegam muito pesado em relação a homossexuais, transexuais, travestis. Então, existe uma parcela da comunidade que não gosta muito de interagir com o Pânico por conta disso. Então, não sei se a Pabllo, em algum momento, também inconformada e assim, indignada com alguns tipos de brincadeira que eles fazem, não fez não deu entrevista para o Evandro não como algo pessoal, mas pensando no programa. Exato, né? porque tem muitos artistas, muitas pessoas da comunidade LGBT
que não gostam de alguns humoristas do Pânico por conta de algumas brincadeiras que eles pesam. E a mesma coisa mão. aqui, né? Não é só porque era uma repórter trans que ele ia voltar atrás na opinião Exato. de não dar entrevista para a Rede TV Exato. se ele tem algum que procó com a Rede Exato. TV. É complicado isso, né, gente? A Porque daí Pablo fica não essa se luta. pronunciou a respeito disso Não ainda, falou mas nada. provavelmente em algum momento vai falar. Ainda falando sobre a Pablo, recentemente ela recusou inclusive um contrato aí de uma campanha publicitária de uma rede de lanchonetes, alegando, por exemplo, que ela não se identificava com a marca. Então, assim, por mais que isso soe estranho, né, que muita gente fale assim, ai, tá achando que tá podendo recusar contrato e tudo mais, na verdade é muito honesto, né? Porque, por exemplo, tem artista que se diz vegetariano, mas aí recebe contrato pomposo de empresa que vende salsicha, vai lá na maior cara larga no comercial, come e faz cara de que gostoso. Só que 1, 2 semanas antes estava dando entrevista falando, não como carne há 20 anos, coitado dos bichinhos, mas por conta do contrato, vai lá e come né? a carne. Então, assim, inclusive tem um que a gente falou hoje, né? Mas Sim. não aqui ao vivo, né? Tava sim. falando sobre ele. Questão de princípios, gente. O dinheiro não é. Ele não se identificava com a marca, é isso? Exato. O dinheiro não é o que move tudo. Então a Pablo tá gerenciando a carreira dela de uma maneira diferente. Se tá certo ou não, só ela que vai saber. O importante é que tá fazendo sucesso, o povo tá gostando, o público continua fã, e se ela tá tendo alguma atitude assim é porque alguma coisa aconteceu. Ou o sucesso subiu na cabeça, ou ela se sentiu incomodada com essas pessoas. Vamos saber só no futuro. O tempo né? dirá, sem Exato. dúvida nenhuma, né? Tem mais? Tem Dá sim, pra vamos gente falar fofocar desse mais? artista Que bom. que passou por uns perrengues aí por culpa dele mesmo, né? Eita, o que houve? Ele deu uma declaração infeliz em 2015 falando que o público dele, que vai nos shows que ele faz fora do país, era um público muito simplório, muito simples. Isso pegou muito mal, estamos falando do Ed Mota. É verdade, e aí eu lembro rolou disso. uma revolta, Ele assim, falou geral. dos brasileiros, Ninguém mais queria saber do Ed Mota, ele foi crucificado. Isso pegou tão mal pra ele que ele ficou sem dinheiro até para pagar o próprio aluguel. Não fazia shows, não trabalhava, o próprio condomínio. E enfim, ele deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan dizendo que ele virou uma espécie de Hitler. Esperamos que ele tenha se arrependido e que isso seja página virada em sua vida. Eu também.